Segunda parte do nosso bate-papo em Transit em Organo. Aí estamos aqui com Léo e Luiz Araújo Neto, que são dois jovens arquitetos e, no meu ver, são altamente criativos e técnicos ao mesmo tempo, pessoas assim que eu acho que vai fazer muita diferença no mercado. A minha curiosidade, Luiz, o que levou você a fazer arquitetura? Cara, na verdade eu acho que sempre tem um despertar assim, né, que você tem uma luz assim e começa a fazer tal coisa, mas pra mim foi quando eu era pequeno, que eu sempre gostei de obra, essas coisas, e sempre que tinha reforma lá em casa eu sempre gostava de acompanhar os pedreiros. Pô, E eu dizia à minha mãe que eu queria ser pedreiro. Ah, pô, massa, por incrível cara. que pareça, né? Então eu sempre tive ali no meio, assim, né? Sempre gostei e tal, sempre... Eu lembro que uma vez o pedreiro foi reformar lá a cozinha, eu peguei uma chave de fenda de meu pai e um martelo de cozinha e comecei a quebrar a cozinha também junto com ele. Nossa, cara. E eles ficaram rindo, porque eles disseram, pô, esse menino, né, quer fazer isso da vida e tal. E aí eu fui crescendo e eu nunca tive muita dificuldade de escolher o meu curso, desde cedo, sempre tive decidido a fazer arquitetura. Mas realmente é uma pergunta que me fizeram na primeira aula, na primeira semana de aula, foi o porquê eu fiz arquitetura. E essa é uma frase que eu carrego comigo até o último dia que eu fizer arquitetura. Quer dizer, eu nunca vou parar, né, de fazer arquitetura, mas até o último dia do meu curso é uma pergunta que eu quero ter essa resposta, né? O porquê eu estou fazendo arquitetura. Eu acho que a arquitetura é uma coisa técnica, é uma coisa artística, é uma coisa filosófica, sociológica. A gente estuda, depois que eu comecei, que eu realmente fui me aprofundando no curso, o tempo foi passando, eu fui vendo que a gente não faz só arquitetura, a gente estuda o comportamento das pessoas, a gente estuda como elas reagem, como elas vão reagir, a gente tem um pouco da psicologia, da sociologia, do direito, então a nossa área ela abrange outras áreas também. É humano. Isso, é humano, como dizer, as ciências são ciências sociais e humanas. Então essa é uma pergunta que eu sempre carrego comigo, todos os dias que eu acordo e eu vou para a faculdade, ou que eu estou aqui no estágio, eu sempre vou me perguntando essa frase. Mas eu acho que eu tenho essa resposta, mas eu acho que eu estou começando a encontrar ela assim, mas o que eu acredito assim, na arquitetura é que ela é um grande potencial para como eu posso dizer, sensibilizar a cidade, tornar o espaço habitável humano, além de ser apenas caixas herméticas onde nos prendemos dentro dela. Eu acho que a arquitetura ela muda um pouco o seu pensamento, assim, as ações, as reações das pessoas, entendeu? Uma arquitetura, um urbanismo, né? Não é só a arquitetura, tem a questão do urbanismo também. E é nisso que eu acredito, cara. Eu acho que a arquitetura, eu quero usar ela como meio de transformação. Sim. Como meio de educação também. Mas aí você, nesse meio de transformação, a arquitetura ela deve ter transformado muita coisa. Por exemplo, você queria fazer arquitetura por esse fator. E de repente você chegou na universidade, você viu que a arquitetura era outra coisa. E no decorrer do curso você vai percebendo que vai ampliando seus horizontes, claro, sua percepção. E hoje, por que você está fazendo arquitetura? Como é que você percebe? Como é que mudou hoje? Depois você está na metade do curso, né? Já no final do curso. Então mudou muita coisa esse seu olhar? Ela te sensibilizou como pessoa? Sim, bastante. A gente entra com, acho que o Leonardo também, acho que a maioria das pessoas que conversam, a gente entra no curso e ali até o terceiro, quarto período a gente vê uma coisa. E aí quando chega na metade o curso faz assim, dá uma virada totalmente, as matérias vão mudam, as coisas mudam, vão ficando uma coisa mais séria, a gente vai compreendendo mais, vai vendo legislação, vai vendo várias coisas. Profissionalizando. Vai se profissionalizando. Primeiro sensibiliza, depois dá uma profissionalização. Você tem o peso da importância do que você vai ter que fazer, se der errado, se não der, você começa a sentir realmente a profissão e o impacto que o projeto gera no meio geral, tanto quanto a pessoa, quanto com o passante na rua, quanto um prédio que esteja ao lado. Quanto ela interfere no dia a dia das pessoas. Em tudo. Você pode gerar zonas de estresse, você pode gerar zona de calor, realmente você mexe com o meio. O seu trabalho, o que você projetar, ele vai influenciar muita coisa, inclusive o tempo. Porque você vê que a arquitetura ela tem mais de 5.000 anos e você estuda coisas ainda, e tem coisas hoje ainda no passado que você estuda. Ou seja, é uma coisa que foi construída há muito tempo e até hoje ela gera influência
A arquitetura, na pré-história já tinha arquitetura, porque aquela forma que eles se abrigavam já tinha sua finalidade, né? Se proteger de predadores, a questão do Isso, e é uma da das natureza e características tal. bastante humanas, que é até vista como características humanas em alguns animais, por exemplo, o porco mesmo que ele constrói casas quadradas, tem o João de Barro que ele cria a sua própria casa em barro. Essa é uma das características humanas primordiais, que independente se a pessoa meio que nasce arquiteto. Certo. O ser humano Então isso deve nasce estar arquiteto. relacionado à questão quando a gente entra em algum espaço, a gente se sente bem nesse espaço, não sabe por que se sente bem. Em Isso. alguns espaços a gente acha ele apertado, fechado, então estaria ligado ao lado instintivo, né? Lado instintivo. O lado instintivo. Você- Então a arquitetura ela é realmente sensorial. É sensorial. Sensorial. Muito sensorial. Ela é mais do que técnico. Na verdade, o curso, ele, pra gente, ele meio que com um diamante, ele lapida você. Mas, teoricamente, a pessoa já nasce meio que um arquiteto. Tem pessoas que já têm uma predisposição maior, uma paixão maior. No meu caso, por exemplo, eu desde criança eu Você gosto. descobriu muito cedo também, a questão como Luiz, assim, você Isso. já sabia, é isso que eu quero fazer. Porque, só que tipo, eu descobri que eu queria fazer isso, mas eu não tinha coragem de fazer isso. Eu fiz outros cursos, e eu não tinha coragem, porque era uma profissão que, infelizmente, ela não estava muito bem visada pelas outras pessoas. As outras Você fala pessoas não associação têm. com o mercado de trabalho? Com o ou a mercado, questão da com as postura do pessoas. profissional? Não, só a Ou a questão- relação construtor, produtor, criador com o consumidor? consumidor, isso mesmo, porque na verdade a visão que você tem fora do curso é outra completamente diferente. A pessoa ela não sabe o que é o arquiteto. Infelizmente no Brasil a pessoa não sabe o que é arquiteto. Isso, pelo menos eu estou. E você descobriu isso no curso? Você No descobriu curso. isso no curso de Eu lá? descobri isso no curso, porque assim, todo mundo ele tem na verdade a maioria das pessoas ela vê o arquiteto como se fosse somente uma pessoa que desenha e cria qualquer coisinha de enfeite. Quando na verdade não, o arquiteto ele vai fazer o projeto. É o arquiteto que vai tornar as ideias reais. Entendeu? É que até virou um clichê, que as pessoas geralmente elas não sabem o que elas querem. Então quando ela busca um arquiteto, ela busca criar algo que ainda não existe. É um conforto que ainda não tem, então como vai fazer esse conforto, Ou etc. existe, mas ainda está dentro da Certo. cabeça Aí dela. outra coisa que eu vou perguntar aqui a Luiz. Luiz, você estava falando da questão de como a órgão deu um impacto. A sua relação com o Zilton professor e a sua relação com o Zilton amigo e a sua relação com o Zilton esse cara que compartilha a ideia. Como é que tem sido para o seu curso essa questão prática de trabalhar a maquete física, de trabalhar a interdisciplinaridade da arquitetura, que o Zilton pensa na questão social, na questão ambiental, na questão essencial, geral da arquitetura, né? Ele estava me citando assim que eu vejo as casas do Zilton, tem aquele o Franz Lloyd Wright, né? Que ia fazer geralmente iria fazer eu não conheço muito pouco da história da arquitetura, mas eu estava lendo a biografia do Steve Jobs e eu achei muito bacana, apesar de não ser assíduo em biografia, e aí enfim, a minha companheira me passou essa biografia, eu acabei lendo. E ele cita o Franz Lloyd Wright, que o Franz Lloyd Wright estimulou o senso criativo dele na infância, porque havia montanhas, lugares com uma coisa natural, pedras, e ele dizia, eu não quero construir caixa, eu quero aproveitar aquela pedra. E ali ele colocava o conjunto habitacional e parecia não essa coisa hermética fechada que você conta as casinhas como pombo, mas sim ela totalmente aproveitando o espaço, integrando a natureza. E eu percebo isso muito como vocês pensam, a ideia que vocês trocam aqui com o Zilton, como vocês têm liberdade de opinar. Como é que é essa questão do curso prático? Porque eu vi o curso de telhados, pessoas que estavam já formadas em arquitetura, que não sabia fazer um telhado, dizer, pô, como é que faz? Ela sabia o projeto, tudo, mas não sabia onde encaixava, como fazer. E agora ele está fazendo esse de escadas também, né, que vai ser um grande curso de como funcionalidade da escada e tal. Como é que foi essa relação com o Zilton aqui para você? Deu um start assim para você? Ao mesmo tempo que a faculdade nos lapida, como a Ana falou, ela também nos limita. Não a faculdade, de maneira geral sim a Ou a faculdade. metodologia cartesiana. Alguns professores também, entendeu? Mas assim, não que seja uma coisa ruim, tal, mas e com o Zilton, eu falava isso desde antes de eu vir trabalhar aqui, de eu estagiar aqui, quando ele era meu professor. Ele é meio que, ele contradiz isso da faculdade, entendeu? Ele senta com você e ele vai lhe ajudar a fazer o que você quer. Pode ser uma coisa impossível. Se você quer construir uma casa num espaço, ele vai sentar com você e vai dizer, vamos fazer essa casa. Percebi. Outros professores vão dizer, não, é impossível.
Aí disse, porra, mas impossível. Mas a arquitetura é livre, velho. É criar o que não existe. Se for criar o que é possível, só o que é possível, ninguém criaria nada, o mundo não avançaria. E depois que eu comecei a estagiar aqui, esse meu campo de visão, assim, minha criatividade, ela aumentou, ela muda. Entendeu? E você vê o reflexo disso nos seus projetos na faculdade, que é onde você vai aplicar. Isso. Porque aqui também eu vou aprender. E quando chegar lá eu quero aplicar. Por exemplo, eu fiz o curso de telhado, chegar lá eu vou querer fazer, experimentar um telhado diferente, ver se o professor vai gostar. Não é aquela coisa, não é aquela coisa, as pessoas pensam que fazer um curso telhado é aquela coisa Lego, né? Que você vai aprender a estruturar, mas não é estruturar dentro do estruturante, mas estruturar novas possibilidades de construção, né, cara? Eu vi a ementa estava muito boa do curso de sistema telhados. Ele mostrou coisas que você vê assim no curso que você acha que é trivial, só que ele mostrou N formas de você aproveitar aquilo ali. E mesmo porque o Zilton é um cenógrafo, é um cara que ele pensa no espaço, um cara que já montou exposições de Pierre Verger, de Glauber Rocha, é um cara que viajou pelo mundo, que tem uma vivência, e está aqui em Aracaju, e eu percebo que ainda é meio utópico, as pessoas não sabem quem é o Zilton, e eu vejo vocês aqui, como vocês curtem isso, como você estava me falando, como foi difícil conseguir estagiar com o Zilton, e você sabe que ele é muito exigente com quem vai ficar com ele, as pessoas que ele vai se aproximar. E como é que foi esse processo seletivo de vocês? Como é que foi para vocês dizer, puxa, vou trabalhar com o Zilton Cavalcante, vou estar do lado, conviver diariamente com ele? Para mim, que já fui aluno dele, várias matérias, é notável, assim, há um destaque dele assim, em relação à metodologia dos professores. E eu acho que isso desperta, essa vontade desperta naturalmente depois de um período que você vai trabalhando com ele na faculdade. E despertou em mim logo, eu senti essa vontade e cheguei a falar com ele, professor, no estágio e tal, né? Ficou paquerando, não foi fácil, não foi fácil, né, cara? Aí ele falou, agora a gente tá cheio lá, eu lembro que tinha uma galera da pega que estagiava aqui com ele, era muito cheio e tal, e aí certa vez eu vi que ele ia fazer uma prova, um teste de seleção, e aí eu comecei a estudar, vi o que ele exigia, comecei a estudar. Aí conversava com o pessoal que já trabalhava aqui, como vai lá, tal, não sei o que, essa prova, como é que vai ser? Mas, pô, cara, só entra fera, só entra fera aqui. Vai ter muita gente e tal. Aí eu disse, pô, vai ter muita gente, a concorrência vai ser grande, todo mundo quer trabalhar com o Zilton. E aí no fim eu consegui, fiz bem a prova, né, e depois dos dias recebi a ligação e aí tô aqui há mais ou menos uns 6 meses. Que bacana. Poxa, eu e a Dani, a gente tá aqui praticamente há uns 2 meses, né, além das ideias que a gente já trocava com o Zilton. Cara, a forma dele trabalhar, a metodologia dele aplicada, um cientista que lê, que aí você aqui, como eu sempre já estava conversando no bate-papo com o Sávio, você está ouvindo uma música clássica, você está ouvindo um rock and roll de qualidade, como ele une todas as linguagens, como vocês têm um olhar, o Léo já é um cara que desenha, né, Léo? Um cara que já desenhava, seu pai também foi um artista que não viveu da arte, né? Você está conseguindo descobrir uma arquitetura que pode se viver da arte. Basicamente, devido ao meu pai, eu já meio que aprendi a desenhar antes de escrever, entendeu? Já é uma grafia. Tanto eu quanto meu irmão, a gente desenha, tem aquilo no sangue, aquela paixão. Tanto que quando eu fazia engenharia civil, a única pessoa que pegou e me deu apoio disse assim, nossa, que legal, gostei de você ter mudado com meu pai. Porque eu fazia engenharia civil. Quando eu cheguei e falei, não, eu vou trocar, porque isso não é o que eu quero. Eu me senti fechado no curso. Ele também tem um pouco meio que ele se realizou em você, né? Você teve a coragem que talvez ele não teve a oportunidade. Isso, na verdade ele não teve a necessidade era maior, hoje você... Que ele morava no interior, tanto que ele já chegou a... Tobias Barreto, né? Tobias Barreto. Pô, lugar que só tem gente de cabeça. O Flávio Antonini, que é um puta artista, é considerado o melhor da arte contemporânea. Assim, o melhor aspas. Né? Jovem, criativo, e é de lá, Tobias Barreto é um cara que escreve. E Tobias Barreto tem essa relação, né, cara? Isso, e no caso do meu pai, ele não teve muita oportunidade, tinha os filhos para criar, aí acabou entrando no comércio. Só que depois que eu estava fazendo o curso, ele mesmo chegou a me dizer que era uma das maiores vontades dele era ser arquiteto. Porque quando você entra no curso, você percebe que arquiteto e engenheiro civil eles são completamente diferentes. Agora, uma coisa que eu acho alucinante, cara, eu tenho visto os trabalhos do Zilton, como ele já falei até no bate-papo, que na entrevista, eu não sou jornalista, não estou fazendo perguntas, ele está batendo papo e abrindo a câmera para as pessoas darem uma espiadinha sobre... Não, para eles espiarem, porque é para as pessoas assistirem. Se ela quiser, ela continua olhando. Aí eu estava vendo aqui, cara, as revistas de decoração, eu acho muito bonita, a qualidade, a editoração, papapá.
Mas eu vejo a arquitetura do Zilton, eu vejo ela nas revistas de arquitetura, mas eu percebo que é um mercado também, né? Que ávido por vender novas torneiras, isso é um mercado. E deve ser muito difícil conciliar isso, né, cara? Não vamos entrar muito por isso, que eu não conheço também, então, mas deve ser muito louco isso. É muito complicado. Tem até muitas pessoas até que, devido a esse vício do próprio mercado... Isso é hábito, né? Pra É. galera não dizer que você está achando que são porque vocês são jovens revolucionários, todo jovem é revolucionário. Então não fala assim. Que foi um dos grandes impactos que eu percebi de Zilton, que meio que assim, que fez me apaixonar mais pela arquitetura, entendeu? Porque ele como arquiteto, eu vejo meio que a entidade do arquiteto em si. A entidade, o criador, cara. Isso. A genialidade. Os projetos dele, ele pensa tanto desde a esquadria, que no curso você não vê ninguém falar sobre o pensamento de esquadria. Geralmente você é meio condicionado a utilizar o que o mercado já fornece. No caso dele não, ele, além de ele bolar a forma, ele vai bolar a esquadria, ele vai bolar o revestimento que será utilizado ali. Claro, claro. Você vê, quando você entra na casa dele, você vê o que Ele começa do ponto, cara, do ponto pra linha, e tudo é pensado na arquitetura dele, cara. A casa com a questão do sol, aproveitamento da energia, reaproveitamento Cada da água, casa, da piscina que rega a planta. Cada casa é uma casa especial. Pronto, pra gente não se estender muito. Vocês conseguem ver a arquitetura do Zilton no futuro? Ela já é presente? Ou é uma utopia, que vai ser sempre uma arte conceitual? Porque quando eu entrei na casa do Zilton Mazadani, a casa Lachá, e vi algumas fotos da casa Rubi, a Filarmônica, eu percebo uma questão muito conceitual da arquitetura, não o conceitualismo da Bauhaus, como eu citei no bate-papo passado, aquela coisa hermética, funcional, de aproveitamento máximo do espaço, e nem algo também assim, glamouroso, que nem Niemeyer, que usava aquelas linhas, tinha todo o espaço para criar. E ele consegue aliar essa questão espacial com a questão funcional, sem ficar Bauhaus, sem ficar fechada. Pra gente fechar, assim, como é que vocês veem assim, esse equilíbrio que ele consegue? Ser criador e também ser racional. Delirar e botar o pé no chão. Como você mesmo falou mesmo, eu vejo como se fossem os próprios três mesmo, passado, presente e futuro, porque a arquitetura dele, que você percebe pelas próprias casas, pelas próprias maquetes, é uma arquitetura que ela é do futuro, porque ninguém conhece, todo mundo meio que estranha, mas gosta, é diferente. Eu já percebi. Mas você, analisando, você percebe elementos que são do passado, você vê bastante madeira, que é coisa que é muito rica aqui no Nordeste. Rico aqui do Nordeste, que funciona bastante aqui no Nordeste. Ventila muito mais? Isso. A ventilação, como ele pensa Tem bastante, por exemplo, na casa Araxá, quando eu visitei lá em obra, a casa estava fechada, entre aspas, assim, as esquadrias estavam fechadas, mas a casa estava toda ventilada. Porque você tem um sistema de venezianas que permite que a ventilação fique sempre em circulação. Nossa, ali. é alucinante, cara. Entendeu? Não gera um efeito abafado que a gente tem muitas vezes. E o louco que essa relação do Zilton com a luz e a energia, o vento, ele trabalha do som, cara. Isso. O cara estava criando através de Vila Lobo, fazendo testes com Vila Lobos sobre a questão da reverberação e tal. Cara, o cara realmente é alucinante, assim. Parece assim, esse bate-papo que a gente está abrindo para as pessoas ouvirem. Parece que isso é o presente, e quando essa relação que ele está tendo com vocês é o futuro. E a pesquisa, então, diria que a pesquisa dos materiais, a questão Qual que seria uma arquitetura verdadeiramente brasileira? A indígena, né? Claro. Porque foi a primeira criação. Aí ele falou, aí os materiais, a palha, a piaçaba, o barro em si, então seria a pesquisa, ela é funcional do passado, ela está sendo aplicada no presente, desde as maquetes e algumas casas, que não dá para negar que quando você entra no condomínio você vê uma casa de Zilton, é diferente, você não adquire uma casa, você é uma obra de arte que você mora dentro. Como está escrito ali, né? Não, é impressionante, sem ficar igual. Né? Parece até que as pessoas podem achar que a gente está pulando. Agora, eu queria deixar claro que está muito legal conviver com vocês. Apesar de ter estudado muito história da arte, da construção, a teoria, mas na prática, convivendo com você, com o Eduardo, com o Zilton, eu tenho aguçado muito meu senso criativo. E, pô, muito obrigado em estar trocando essa ideia com vocês, jovens, e que, pô, os jovens são demais, e sou fã de vocês me trocam ideias, eu tenho aprendido muito, cara. Eu acho que é por aí, né, gente? É uma troca de experiência. Pronto, se vocês fossem dar